Capítulo 603 Linhagem Real dos Elfos. Depois de ouvir o que uma das empregadas disse, o sorriso do jovem loiro não diminuiu. Ele se virou e disse algo com aquela linguagem misteriosa e agradável aos ouvidos em um tom gentil, e as duas criadas na casa de pedra ficaram quietas. Parecia que elas não iriam continuar dissuadindo. Vosh! 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 De repente, 5 barulhos aguçados soaram. 5 flechas verdes voaram para fora da casa de pedra e como 5 fantasmas. Tut! 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 As 5 flechas fincaram no chão e formaram um pentagrama perfeito. As distâncias entre as flechas eram exatas e parecia que alguém mediu os locais antes do tempo. Logo, rajadas de energias verdes brilhantes flutuaram das flechas silenciosamente e afundaram no chão como a água da chuva. Fei sentiu claramente que uma energia mágica mística de elemento madeira conectava o ar no ambiente com o chão, e continuou a girar e gradualmente isolou todas as auras e sentidos da área. Era uma matriz mágica de elementos mágicos de madeira. Foi formado usando flechas mágicas, e foi único e surpreendente para Fei. Claramente, as duas empregadas na casa de pedra ainda estavam preocupadas e usaram essa formação rara de arranjos de flechas para bloquear os arredores, impedindo que qualquer outra pessoa ouvisse a conversa entre Fei e esse jovem loiro. Ok, podemos começar agora. Meu nome é Akinfeev, Cid Akinfeev. Eu sou descendente de uma raça há muito perdida, os elfos, este jovem loiro disse casualmente enquanto olhava para o feitiço mágico que o envolvia, assim como o sol que estava prestes a surgir do céu do leste. Esse jovem loiro era muito sincero e contou a Fei, que era praticamente um estranho para ele, o maior segredo sem hesitação. Mostrou 100% de confiança e fé. Akinfeev não sabia por que ele se sentia tão seguro perto de Fei, mas o vínculo único e especial entre as pessoas era mágico. Elfos. Fei assentiu. Sua estimativa não estava errada. Nas lendas do continente de Azeroth, ambos os elfos e anões eram raças que viviam na Era Mítica, e eles já estavam extintos hoje em dia. Foi bastante surpreendente que a misteriosa linhagem de elfos se estendesse até os dias atuais. De fato, Fei descobriu pistas e sugestões assim que entrou neste pequeno jardim. Os elementos de madeira eram muito mais abundantes neste lugar do que em qualquer outro lugar, e as plantas como flores, gramas e vinhas eram todas mais vivas. Além disso, havia pontos de luz verde que eram energias de vida condensadas, e os ouvidos desse jovem loiro e de suas empregadas eram muito mais aguçados. Além disso, Fei testemunhou as incríveis habilidades de arco e flecha que as duas empregadas apresentaram quando criaram uma matriz com flechas. Tudo aquilo levou Fei a acreditar que o jovem loiro à sua frente estava ligado aos elfos das lendas. No entanto, esse palpite era muito bizarro. Afinal, todos no continente concordavam que todos os elfos morreram na Era Mítica e agora estavam extintos. Além disso, Fei leu no diário ensanguentado do Imperador dos Anões, Gerard Bill, que o Império Cid dos Elfos foi conquistado pelos pseudo-deuses, então ele não estava muito confiante em seu próprio julgamento. No entanto, quando Akinfeev disse isso a Fei, o rei imediatamente acreditou nele. Foi um instinto, uma confiança entre amigos. De repente, Fei lembrou que no diário de Gerard Bill, ele mencionou que após o Império Cid dos Elfos ter sido conquistado, alguns dos membros da realeza escaparam e foram para o Império dos Gigantes. No entanto, não houve mais notícias deles depois que o Império dos Gigantes foi destruído pelos pseudo-deuses também. A partir da informação atual, parecia que eles sobreviveram a esse grande massacre e continuaram vivendo. Fazia muito tempo desde que os elfos estavam prosperando, mas Akinfeev na frente dele tinha as raras orelhas pontudas que eram uma característica fundamental dos elfos, assim como os cabelos loiros que só os elfos com linhagem real poderiam ter. Terça-feira ficou claro que sua linhagem era muito pura. Caso contrário, o atavismo não seria tão diferente nele. LK. Atavismo é o reaparecimento de uma certa característica no organismo depois de várias gerações de ausência.
Agora, Fei tinha certeza de que Akinfeev era descendente real dos elfos. Era muito provável que seus ancestrais tenham escapado com sucesso das lâminas dos pseudo-deuses. Majestade, parece que você não está nem um pouco surpreso, perguntou Akinfeev. Ele estava bastante curioso sobre o comportamento calmo de Fei. Eu já havia adivinhado isso. Fei não tentou esconder isso. Ele riu e disse: a primeira vez que te vi foi quando os inimigos blindados negros foram derrotados, e o sacerdote Zola e o cavaleiro sagrado Luciano voltaram para Chambord. Você estava na última carruagem daquela caravana e eu vi você quando você se mostrou levemente pela janela. Eu estava curioso naquela época, e pensei que você fosse o filho secreto do amor de uma grande figura na Santa Igreja. Eu não esperava que você fosse o descendente dos elfos nas lendas. Naquela época, Sua Majestade foi heróica e convenceu Zola e Luciano com poucas palavras. Eu te admiro muito. O sorriso no rosto de Akinfeev sempre parecia puro e real. Quando ele acenou levemente, duas folhas em uma videira que estava subindo na parede de repente se enrolaram e se transformaram na forma de xícaras. Então, outra videira estremeceu levemente, criando gotas de orvalho da manhã do nada. Então, essas gotas de orvalho matinal escorreram pelas folhas e caíram nas xícaras verdes, logo enchendo-as. Como se tivessem mentes próprias, as videiras se estenderam para fora e pararam quando as duas xícaras estavam na frente das duas pessoas. Fei não hesitou em pegar o copo e beber. Ele imediatamente se sentiu muito revigorado, e sentiu como se todos os poros de seu corpo se abrissem. Enquanto ele gemia um pouco, ele de repente pensou em uma lenda e riu. Ouvi dizer que o orvalho dos elfos é um tesouro que até os deuses desejam nas lendas. Eu não achava que teria sorte o suficiente para aproveitar hoje. Sua Majestade, você está brincando. Esta é apenas uma pequena técnica em que nós, os elfos, somos bons. Esses pingos de orvalho matinal são apenas elementos de madeira que foram absorvidos e condensados por essas plantas durante um ano. Beber isso vai fazer você se sentir revigorado, e está longe de ser o verdadeiro orvalho dos elfos. A era de ouro dos elfos se foi há muito tempo, e ninguém mais pode criar orvalho de elfos neste mundo. Uma expressão triste apareceu no rosto de Akinfeev quando ele disse isso. Foi a dor que esse jovem loiro sentiu depois que sua linhagem acordou, e ele nunca poderia esquecer a perda de sua raça. Depois de um momento de pausa, o sorriso foi restaurado no rosto de Akinfeev. Ele acrescentou: o instinto de Sua Majestade é bastante agudo. Eu sou de fato uma criança de um amor secreto. Não havia nada de especial em mim quando eu era jovem, mas o poder de minha linhagem elfo começou a agir assim que eu completei 15 anos. Meu corpo passou por algumas transformações e algumas pessoas o detectaram. Akinfeev não tentou esconder seu passado, e sua expressão não mudou quando ele admitiu que era um filho de um amor secreto. Fei assentiu e franziu a testa. No entanto, não parece ser uma coisa boa para você. Akinfeev assentiu e respondeu: você está certo. Nas lendas, os elfos eram associados aos demônios que eram os inimigos dos deuses, e os deuses são adorados pela Santa Igreja. Portanto, se a Santa Igreja descobrir minha verdadeira identidade, eu estarei morto. Fei assentiu e esperou pacientemente que Akinfeev continuasse. No entanto, meu pai é influente e tem algum poder. Ele é legal comigo, e ele mudou minha identidade antes que a catástrofe acontecesse e fez desaparecer minha antiga identidade. Eu me tornei um sacerdote dedicado em treinamento e viajei pelo continente. No final, cheguei ao Império mais Setentrional, Zenith, e cheguei a Chambord depois de seguir o Padre Zola, que é fraco e insignificante na Santa Igreja. Akinfeev foi muito breve e conciso com sua explicação, mas Fei foi capaz de sentir o grande perigo e ameaças por trás dessas palavras. Um jovem teve que deixar sua casa e viajar como um sem-teto para escapar da tragédia, e quem sabe quanto tempo percorreu. Seu pai é muito corajoso. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro.
Ao ficar no jardim dos fundos da igreja, ninguém duvidaria de sua identidade. No entanto, parece que você não está em Chambord apenas para tentar escapar da tragédia, certo? Caso contrário, você não teria tentado se esgueirar pela montanha dos fundos de Chambord. Fei não se escondeu e fez a pergunta difícil.